Fala, Render People! Galera, hoje o assunto, animação, gente. Galera, por que aprender animação, né? A primeira coisa é que a gente tá acostumado até a dizer o seguinte, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você já ouviu esse ditado e ele é muito verdadeiro, né? Você sabe disso porque se você trabalha com renderização ou faz render, você sabe que é muito mais fácil vender um projeto, contar uma história, provar uma ideia, vender qualquer coisa se você tem uma imagem para mostrar aquilo. Mas olha só que interessante, eu apresentei a um cliente um empreendimento e na hora de mostrar o projeto para o cliente, a gente tinha lá o cliente, tinha o escritório de arquitetura, que é Alencar Arquitetura, e foi incrível porque as imagens, elas já contavam muito sobre empreendimento, mas quando eu mostrei a animação, vocês não têm ideia, eu vi os olhos de algumas pessoas realmente, emocionados, porque, caraca, eu não acredito que a gente vai construir isso aqui. Isso aqui realmente vai ficar incrível, vai ser impactante para a cidade, vai ser maravilhoso. Então, se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, uma animação vale mais do que 1000 imagens, gente. Então, o primeiro motivo para você querer aprender a fazer animações é porque ela traz muito mais resultado para todos os envolvidos. Como assim todos os envolvidos, Ander? Traz muito resultado para o seu cliente, ou seja, para o escritório de arquitetura que você for fazer essa animação, ou para a construtora, mais propriamente dito, que vai mostrar essa animação para o público dela. Então é o seguinte, gente, se eles vão ter mais resultado de vendas, consequentemente, o seu trabalho vai trazer essa melhora, essa velocidade de vendas, essa melhor compreensão para o cliente delas. Então o cliente começa a enxergar cada vez mais valor no que você faz enquanto artista 3D. E aí que está a grande sacada. Não existe você ter sucesso enquanto artista 3D, enquanto estúdio de renderização, sem trazer sucesso para o seu cliente. Essas duas coisas vão caminhar juntas sempre. Se o seu trabalho conseguir fazer com que o cliente venda mais rápido, agregue valor, ele consiga vender por mais caro aquilo, ele consiga aprovar de uma maneira mais rápida, conseguir mostrar os detalhes do empreendimento para o futuro cliente, morador, enfim, quem vai morar naquele empreendimento. Gente, de verdade, o cliente não vai se importar nem um pouco em te pagar mais, inclusive, do que outros orçamentos que ele tem lá, mas que não trazem esse resultado. Talvez ele pode pagar 2, 3 vezes mais. É o que acontece no nosso estúdio, é o que acontece com o meu trabalho hoje. Clientes que pagam 2, 3 vezes mais, até mais vezes, por um trabalho que traz resultado para eles. Então, se você está dedicado a entregar, algo de resultado para o seu cliente, a animação, ela é imprescindível você dominar para que você realmente consiga, junto com o seu cliente, ter sucesso. Porque se o cliente tem sucesso, ele vai lançar mais empreendimentos, ele vai te contratar mais vezes, ele não vai ficar pechinchando por centavos, por reais, por causa de 10, 20 mil a mais. Por quê? Porque ele está lançando algo de milhões de reais, de centenas de milhões de reais às vezes, E ele não vai se importar em te pagar 20, 50, 100 mil, 200 mil, às vezes 300, 400, 500 mil, como tem projetos que a gente fecha aqui, O segundo motivo é por conta da visibilidade do seu trabalho. Quando você posta uma imagem, essa imagem ela tem um alcance, E você entrega no WhatsApp, às vezes vai compartilhar um empreendimento com imagem no WhatsApp. Cara, quando você faz uma animação, você não tem ideia. Uma animação que você joga no WhatsApp, num grupo de arquitetos, de construtores, de clientes, ou o teu cliente, construtora, dispara isso para os corretores, eles vão começar a compartilhar. É ridículo o alcance de uma animação. Eles entregam muito mais, É muito mais compartilhado, porque todo mundo gosta mais de ver movimento, de ver animação, E isso é imprescindível para você ter mais clientes, inclusive, porque se você tem mais visibilidade do seu trabalho, você tem mais alcance de mais pessoas vendo e mais pessoas podem querer te contratar, Então, é muito importante você entender que a visibilidade do seu portfólio com animações é muito maior. E eu nem tô falando de números de visualizações de Reels, por exemplo, porque se você posta um feed e posta um Reels, tem muito mais alcance nas redes sociais, O algoritmo, ele dá muito mais valor para quem posta vídeos, ou seja, animações, Mas eu nem tô falando disso, eu tô falando de resultado real de que isso te traz, beleza? E outra, um terceiro motivo para você se importar sim em aprender a fazer animações de qualidade, gente, é o seguinte, É que a grande esmagadora maioria dos artistas 3D fazem somente imagens estáticas. E se você aprende a fazer animações de alto impacto,
você já tá na crista da onda, você já sobe todo esse degrau dessa pirâmide de artistas, você já sobe para um próximo nível muito mais desejado de alguém que quer contratar um artista 3D, de alguém que quer contratar um estúdio 3D, de alguém que quer apresentar um projeto, de alguém que quer vender um apartamento, tá? É muito importante você entender isso. É um atalho gigantesco para você, enquanto artista 3D, se destacar e tá no topo da lista de artistas e de estúdios que melhor cobram no mundo fazendo animações de alto impacto, beleza? Como então fazer animações de alto nível? Eu quero pelo menos passar para vocês aqui a base consistente para você poder entender do que é feita uma animação de alto impacto, tá? A primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte, ó, movimentos de câmera. E gente, anotem isso, tá? Anotem isso. É porque são regras que depois que eu falar, elas parecem básicas e parecem que tipo, como é que eu não pensei nisso antes, tá? Acontece que, se não for dito, talvez não seja, não caia do céu essa ideia. Então eu vou falar aqui pra vocês. Movimentos de câmera. Os movimentos de câmera em animações de alto impacto cinematográficas precisam ser movimentos de câmera que existem na vida real quando você tá vendo um filme. Gente, a gente tá acostumado a ver animações da Disney. A gente tá acostumado a ver filmes, séries, Netflix, HBO, Max, enfim, qualquer lugar que você veja. Como é que são as câmeras de um filme? Existe um padrão de movimentos de câmera. Então não adianta você pegar uma câmera dentro do 3D e sair viajando por aí. Você vai utilizar os mesmos movimentos que você vê nos filmes. Você tem o quê? Você tem uma câmera que vai pra frente apenas. Então ela não vai pra frente e vai pro lado ao mesmo tempo e vai pra cima. Ela só vai pra frente. Aqui, eu tô falando dos movimentos mais simples, né? Então a gente tem um movimento de se afastar, que também tá indo pra trás. A gente tem um movimento aonde ela percorre por um trilho a câmera e ela tá indo pra lateral, pra um lado ou pro outro, né? A gente tem uma câmera de pedestal que ela sobe ou ela desce. E esses movimentos são os mais simples que existem. Se você de verdade só fizer esses 3 tipos de movimentos, você já consegue fazer coisas incríveis na animação. Você nem precisa saber todo o resto. A outra coisa é o seguinte, ó. Como é que você faz para sua animação ir pro próximo nível? É quando, além da sua câmera, existem também o movimento das coisas na cena, né? Então, quando você tá num ambiente estático, uma imagem interna, por exemplo, geralmente é só a câmera que vai se mexer, mas existem outras coisas que você pode adicionar para trazer ainda mais emoção, tá? E impacto para sua animação, como por exemplo, movimentos da vida real. Vamos lá, por exemplo, uma cortina balançando com o vento, não é verdade? Isso você pode ter. Uma lareira acesa onde a gente vai ter o fogo, correto? Então tudo isso são elementos que vão trazer, né, de efeito especial, de FX e de animação que vão trazer isso. Então, árvores, movimento do vento, um carro passando, pessoas caminhando. Então, cada vez mais camadas de elementos em movimento que você vai adicionando à sua animação até ela ficar completamente realista, tá? Mas eu vou te falar uma coisa, gente. 80% ou 90% das câmeras ou dos takes, né, que a gente faz de animação são simples, são só de câmera, pra você ter uma ideia. Então, é claro que é fundamental você aprender primeiro a fazer movimentos de câmera decente. E isso implica numa outra coisa. Eu vou falar aqui, ó. Uma coisa que eu vejo que erra-se muito em animações, até grandes artistas que têm milhares de seguidores e que são gringos e que fazem animações, começaram a fazer há pouco tempo, há 1 ano ou 2, e eu vejo cometerem erros crassos, que é, por exemplo, a câmera se movimentar demais. Gente, lembra que a gente tem que obedecer a vida real? Então não tem como em 4 segundos você andar de um ponto A até outro ponto 100 metros distante. Você não vai correr 100 metros em 4 segundos. E tem gente que faz isso com a câmera. E eu tô dando aqui um exemplo bem extremo, mas eu posso falar categoricamente. Às vezes, dentro de uma suíte, e você tá vendo a cama aqui, em detalhe, a parte da mesa lateralzinha, com uma luminária, e dá pra ver aquele cantinho do travesseiro, e aquela câmera sai daqui, e em 4 segundos, ela anda 1 metro. É demais! Porque se você tá fazendo um detalhe, você podia andar só 5, 10 centímetros. É o suficiente para você ter um movimento de câmera, para ter paralaxe entre os objetos e você vê um objeto saindo da frente do outro e você ter essa percepção de 3D, de profundidade, de tudo isso, mas sem ferrar com a câmera, gente. A segunda coisa, talvez você já tenha cometido esse erro, ou talvez você já viu esse erro. Eu vou perguntar aqui. Você já viu alguma animação que a câmera fica assim, ó? As imagens ficam travadinhas? Não fica aquele movimento assim, ó, lisinho, bonitinho.
fica todo soqueando. Você já fez isso? Eu vejo muito isso, mas muito, 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 muito. Mais do que eu gostaria, eu vejo muita gente errando. Como é que resolve isso? 2 jeitos, 2 maneiras, gente. 2 maneiras simples que eu ensino no treinamento e mostro na prática como você resolve isso. A primeira delas é o movimento da câmera não ser muito grande, porque senão, realmente, um frame vai estar aqui, outro frame vai estar aqui, outro frame vai estar aqui, ao invés de um frame aqui e outro aqui, eles estarem pertinho, eles vão estar muito distantes. E daí realmente é muito difícil, porque você vai realmente ver uma câmera aqui e o outro frame já vê aqui. E por isso que dá essa sensação de soco. Então, o movimento da câmera, quanto menor o movimento da câmera, tá? Maior a chance de você ter uma animação fluida. Ah, Ander, beleza, mas eu tenho que movimentar bastante porque eu preciso mostrar essa parte aqui, ou mesmo fazendo movimento, pouco movimento, ainda ficou soqueando a minha animação. E daí eu vou te dizer qual é a segunda coisa que você precisa fazer numa em todas as animações. Todas as animações você precisa ativar o Motion Blur. O Motion Blur é o que conecta frames. O Motion Blur é o que faz a câmera estar nesse ponto, a próxima está nesse ponto e essa imagem tem um borrão atrás que encontra esse frame até esse. Tem aquele borrãozinho, sabe? É justamente a conexão entre um frame e outro. Então, quando você vê uma animação fluida, é porque ela tem motion blur. Aquilo tá tudo assim, ó, arrastado, porque elas estão conectando, tá? Então, é muito importante você ativar o motion blur da câmera, tanto para geometria quanto para câmera. Para quem está começando com animação e não tem um PC tão bom, como seria esse pontapé inicial, sendo que a demora é grande? Eu aconselharia fortemente você aprender inteligência artificial para você poder utilizar a inteligência artificial para reduzir esse tempo drasticamente, ou utilizar uma render farm, que é onde você vai ter vários computadores à sua disposição. Em geral, cobra-se animações por segundo ou outra forma? Aqui a gente cobra por segundo e mais a edição. Então, por exemplo, uma animação a gente cobra mais ou menos, tá? Às vezes mais, às vezes menos, R$500 por segundo, tá? Então, depende de como que você vai entregar isso. Você só entregar a animação pro cara? Só os frames, porque ele tem uma produtora? Não, você vai editar o vídeo, vai colocar cenas de banco. Quantas cenas de banco que vão? Tudo isso eu explico no nosso treinamento Emotion. Como cobrar por animação, como montar storyboard para provar com o cliente, preview, animatic, como você vai montar o seu orçamento, quais as fases de criar uma animação, isso tudo tem no meu treinamento, tá? Se você simplesmente aplicar o que eu falei aqui hoje, você já sobe a régua para... Você é 10% das pessoas que melhor vai fazer animação, simplesmente se você fizer o que eu disse aqui na live de hoje, tá? Isso é pra você ter uma ideia de como o nosso mercado precisa subir bastante a régua das animações. Quantos frames por segundo você prefere entregar? Sempre entrego 24 frames por segundo. Se bem que hoje com a inteligência artificial eu renderizo 24, mas a gente pode entregar até 60 frames por segundo. Faço isso com inteligência artificial daí. Quais os maiores erros que você tem notado nas animações que existem no mercado hoje? Falta de motion blur, câmera que se mexe que nem uma vaca desenfreada, que sai correndo daqui até lá. Falta de parte cinematográfica. Poxa, você tá atrás de um objeto e começa a descobrir a câmera e começa a apresentar com DOF e tal. Os maiores erros que eu vejo é isso. É você não contar uma história com aquela animação. É você simplesmente fazer um monte de movimento de câmera aleatório e jogar tudo aquilo ali numa linha do tempo e colocar uma música qualquer e achar que isso é uma animação. Eu tenho certeza, já começou várias animações e você só olha e diz assim, de novo isso. De novo isso é porque é uma animação que não tem impacto nenhum, né?